Está no ar mais um Papo com o Padre. No Papo com o Padre de hoje, nós temos um tema, na verdade, continuidade do último que nós tivemos e falamos um pouquinho sobre a Bíblia. Mas o que nós podemos entender, o que nós podemos aprofundar um pouquinho mais sobre a Bíblia? Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica para nós. As Sagradas Escrituras contêm a Palavra de Deus e, por serem inspiradas, são verdadeiramente a Palavra de Deus. Deus é o autor da Sagrada Escritura. Ao inspirar seus autores humanos, age neles e por meio deles. Olha que bonito. Deus é o grande autor da Palavra de Deus. O que Deus faz? Deus age em cada um deles. Deus inspira cada um deles para que possa escrever aquilo que foram inspirados a escrever segundo a vontade de Deus para a ação daquele momento, naquele momento histórico. Olha que interessante. Então Deus inspira as pessoas. Deus é o grande autor. Fornece assim a garantia que seus escritos ensinem sem erro a verdade salvífica, ou seja, não há erro naquilo que Deus escreveu. Não há erro. Por quê? Porque Deus quer nos salvar. E para a salvação não pode ter erro. Ou seja, os seus ensinamentos de salvação são reais, são verdadeiros. A interpretação da Sagrada Escritura, inspirada, deve, antes de tudo, estar atento àquilo que Deus quer revelar, por intermédio dos autores sagrados para a nossa salvação. Ou seja, tudo que é escrito ali foi escrito para a minha e a sua salvação. Quando você ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia no sentido de salvação. Você não pode ler a Bíblia tentando achar elementos científicos, coisas do tipo. Você tem que ler a Bíblia no sentido sempre de salvação. Quem fica tentando achar questões científicas, outras coisas, se perde. Você tem que ler a Bíblia no sentido sempre de inspiração, sempre de salvação. O que vem do Espírito só é plenamente entendido pela ação do Espírito. Como que você vai entender a Bíblia? Somente pela ação do Espírito Santo. Porque eles foram inspirados para escrever. Eles foram tomados pela graça de Deus para escrever e colocar aquilo que Deus queria para a minha salvação, para a tua salvação. Portanto, eu, Padre Anderson, você que me acompanha nesse Papo com o Padre, nós só vamos entender o que Deus quer através da Palavra de Deus, através da Bíblia, quando a gente rezar: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Quando eu rezar, pedindo a presença do Espírito, para quando eu for ler a Bíblia, eu entender e compreender aquilo que está no coração do autor. O grande autor, sem dúvida, é Cristo, é Deus. E aí nós vamos conseguir mergulhar, aprofundar e ser encharcados, inundados pela graça, e vamos conseguir ser bons cristãos. Portanto, para ler a Bíblia, é preciso estar sob a ação do Espírito, porque quando ela foi escrita, ela também estava, os autores estavam sob a ação de Deus, sob a ação do Espírito Santo. Portanto, é somente pela ação do Espírito que vamos entender e conseguir ler a Palavra de Deus. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.